Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, tratando da questão da perda das pessoas que nós amamos, pessoas com as quais nós convivemos. Mas como eu disse antes, a gente não quer que esse programa, por causa disto, seja um programa triste, para baixo, porque agora a gente só vai viver o momento da tristeza. Não nesse sentido, a gente lamenta, vive esse processo todo de separação. Porém, a questão é justamente a gente entender que a gente vive pela ressurreição. Nós somos católicos, temos um Deus que nos ama, que nos permite, às vezes, passar por situações tão difíceis que a gente não consegue explicar. Porém, é um Deus que consola, que carrega no colo, que nos ajuda a viver assim plenamente esse aspecto da superação das pessoas que nós perdemos. E quantas pessoas, né, você que acompanha o programa hoje, quantas pessoas já vivenciaram esse momento e passam por momentos tão difíceis, mas ao mesmo tempo um momento de superação. Nosso Facebook, tantas pessoas, por exemplo, a Lourdes Marim, Jean Sartre, está vendo aí na sua tela, né? Jean Sartre, aqui peça única, que é o nome de Jesus Cristo, eu confio em vós, abra as portas de um emprego, Maria Célia de Araújo, Adelina Alves, Murília Souza, Antônia Silva, Marcos Rios, Cidinha Conso. Eu gostaria de ler até as intenções, mas não dá por causa do tempo. Mas Maria de Lourdes Correia, Noeli Durigon, mas saibam que eles serão impressos, esses pedidos, e serão colocados na missa, nas 100 missas aqui da Rede da Associação do Senhor Jesus. Ao longo de todo esse tempo, você receberá as orações que nós apresentamos aqui, tá bom? E temos também os interativos das pessoas que ligaram, como, por exemplo, a Cláudia Carneiro, de Tambaú, em São Paulo, interior de São Paulo. Ela pede oração por um emprego por Tiago e também pede por toda a sua família. A Maria Lúcia Barros Amorim, do Rio de Janeiro, capital, pede oração por ela mesma, pelo seu neto Guilherme Amorim, 1 ano e 3 meses, por Renata Rodolfo, por Ricardo e Daiane, por uma gravidez, em louvor e agradecimento pelas graças recebidas. Veja que bonito, né? Eu gosto também de ler quando as pessoas agradecem e colocam diante de Deus toda a sua vida, dizendo muito obrigado, Senhor Deus, até por momentos que nós não entendemos. Aparecida de Cássia Fagundes, de Joaíma, em Minas Gerais, pede oração pela libertação dos vícios de Rafael, pela gestação de Bárbara, José Neto, pede por Padre Gilberto e Gilvano. Eu acho que eu conheço o Padre Gilberto. Se for o Gilberto que eu estou pensando, que trabalha em Joaíma, ele é missionário do Sagrado Coração. Um grande abraço para ele, sim. Maria Inês Roberto Bocardi, de Sorocaba, interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, paz e por todos os seus familiares. Maria da Silva Carneiro, de Teixeira de Freitas, lá na Bahia, pede oração por sua saúde, cura e paz por suas filhas, pede pela alma de Rosimeire da Silva Carneiro, pede pela saúde de Rosilene Rosineide e também por todos os familiares. E aqui, por último, nós temos a Bernadette Baracho Martins, de São Paulo, capital. Oração para Alzira por uma cirurgia, por Bernadette Robson de Jair e por toda a família. Ela participa, ela diz assim, participo da paróquia do Padre Air, sentamos sempre no último banco. Últimos serão sempre os primeiros. Não quer dizer que isso mesmo vão ser os últimos, mas todos juntos e irmanados na mesma fé. Que bom, Bernadette. Obrigado aí pela sua participação na nossa paróquia lá, tá bom? Eu tenho mais 2 pedidos aqui que eu até gostaria de apresentar ao Padre Valmir. É o seguinte, nós temos aqui, eu diria, 2 situações diferentes. Por exemplo, a Alzira Viana Silva, ela é de o nome difícil, o nome da cidade, é Maiquiniqué, na Bahia. Ela diz assim, peço oração por ela mesma e ela está muito triste pela perda do filho João Batista, que faleceu por conta de um acidente de moto, né? Sim. Esse é o pedido dela, e claro. Alzira, nós vamos rezar, vamos colocar a intenção, tá bom? Agora nós temos também a Terezinha Coelho de Aguiar, ela é de Cotia, interior de São Paulo. E o pedido dela é assim, olha, peço oração por João Pedro, ele está completando 6 aninhos hoje. Então, assim, alguém que chora e pede oração pela morte, outro que pede oração pela vida. A nossa vida é tão... Engraçada não é uma palavra muito correta, mas é diferente isso, né? Na verdade, nós vivemos partos na nossa história, né? Na nossa história de vida pessoal, né? Então, ao mesmo tempo que alguém está celebrando a partida, digamos, o parto para a eternidade, no caso dessa aqui são senhora... 2 nascimentos, então, né? Na verdade, são 2 nascimentos. 2 nascimentos, um para a eternidade e outro para a vida aqui nesse mundo. Então,
se você olhar assim a fundo, na verdade são duas realidades diferentes, mas com sinais de vida, isso que é mais importante. E é duro a gente dizer isso, mas assim, são dois momentos de ação de graças que a gente vive. Exato. Né? Não é fácil a gente aceitar a questão da morte, né? Mas é dois momentos de ação de graças que a gente vivencia, não é? E ambos... Entregar para Deus a pessoa. Ambos têm dor, porque tem as dores do parto, da mãe, da morte, e as dores da morte. Sim. Mas no final há uma felicidade. Se a mãe se sente feliz com o filho que nasce e que ela pega nos braços, da mesma forma, Deus, que é pai, também quando acolhe nossos irmãos que partiram, também se sente muito feliz com esse retorno à casa paterna. E é isso que nos conforta na fé. Claro. Então, olha só, nós estamos conversando sobre essa questão das perdas. Nós tivemos dois testemunhos, né, da Viviane e da Raquel, falando dessa perda dos dois maridos, né, aliás, cada uma apresentando a perda do seu marido. Em situações difíceis, algumas colocando as suas dores, as suas superações. Agora nós vamos ver, até isso vai nos ajudar um pouco, Padre Valmir, nós vamos assistir agora a um VT de um especialista, Ivan Capelato. Gosto muito dele porque ele tem uma sabedoria ímpar. E é a voz da ciência, não é a voz da religião. É como que a ciência pensa essa questão da perda, como é que a gente lida com tudo isso? Qual é o processo que precisa ser feito? Então, você vai acompanhar comigo agora com muita atenção esse VT que a gente vai assistir. Vamos lá. Tudo bem, doutor Ivan? Tudo bem, querida. Psicoterapeuta, especialista em crianças e adolescentes em risco, especialista também em terapia familiar e mestre também em psicoterapia, é isso? Isso. Doutor, para a gente começar falando de um assunto tão importante que é a superação, qual seria a forma mais indicada de aprender a lidar com as perdas, já que sabemos que não estamos imunes a elas? Vamos ter perdas durante toda a vida, né? Perda na família, perda de emprego, enfim, como lidar com isso? Uma simples perda, uma mudança de casa. É uma perda, porque a gente está acostumado, mesmo que a gente vá para um lugar melhor, tem aquele cantinho que a criança gosta de brincar, o cãozinho, o passarinho, uma separação, enfim, uma doença. Ela tem que sofrer um processo que a gente chama de luto, que é sentir raiva da doença, raiva de Deus, raiva do médico, raiva da vida, o medo de que essa doença, essa perda vai me fazer mal, e a culpa, que é ficar pensando o que eu tenho a ver com essa perda. Esse sofrimento pós-perda, raiva, medo e culpa, faz com que as pessoas se fortaleçam. Mas a coisa mais importante de quem está sofrendo uma perda ou vai sofrer uma perda futura, ver o filho lá com linfoma que não vai ser curado, é a compreensão de que existem alguns sentimentos, algumas emoções que eu tenho que ter. Então, o luto, que é esse tripé, raiva, medo e culpa, ele tem que acontecer. O luto é importante na hora da perda, nessa pré-perda, né, doenças que vão evoluindo, e o luto é importante para evitar que as pessoas que estão em sofrimento pela perda tenham também uma doença. Doutor, a fé, ela é importante na hora de lidar com o trauma ou a perda de um ente querido, um trauma de maneira geral? Fé é a certeza de que existe um ser que sabe o que faz, que criou as coisas e que vai nos conduzir durante a nossa vida, a nossa morte, para essa promessa que foi feita de que existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a fé dá para as pessoas que têm fé a suportabilidade de perdas, da morte, da crença na vida, porque veja bem, a morte é o que vai acontecer com todos nós. A gente só não sabe o dia e do quê, mas então, uma pessoa que tem fé e está doente, ela confia
que esse ser sábio sabe o que está fazendo, percebe? E aí isso ajuda muito ela a se cuidar. A pessoa pensar positivo na vida, ela também consegue aliviar alguns traumas? O pensamento positivo, o otimismo, como você falou, a esperança da cura, do bem, essa dor vai passar, só é possível para quem tem uma autoestima boa. Então, o que é uma autoestima boa? É gostar de si mesmo. A fé, o pensamento positivo, uma boa saúde mental, a possibilidade de alguém ajudar a fazer o luto, são condições da gente poder sobreviver bem nessa cultura que nós temos. Então, para a gente finalizar, qual é a dica que o senhor deixa para as pessoas que estão passando por um momento difícil, ou melhor, já passaram ou vão passar? Qual é a maneira mais fácil de lidar com isso? Chorar pela perda é a melhor coisa que alguém pode fazer. E o outro que está junto, apoiar esse choro, apoiar esse luto, permitir esse luto, não criticar, não impedir. Tem um prazo o luto, doutor? Não. Tem gente que faz um luto muito rápido, 90 dias, 120 dias. Tem gente que demora 2 anos, 3 anos, depende muito da história que a pessoa teve. Às vezes, mas como deve haver gente junto para permitir isso, um psicólogo, uma boa esposa, um bom marido, um pai. Se existe alguém afetivo junto para permitir isso, esse luto vai ser feito. 3 meses, 2 anos, não tem importância. O que é importante é que seja permitido que a dor seja chorada, seja sentida.